Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus amigos, se alguém perguntar para vocês quem é o presidente da República, isso é uma pergunta óbvia, uma pergunta muito fácil de responder, né? Todo mundo que foi às urnas lá em 2018 teve algumas opções ali e a opção que foi escolhida pela maioria, quase 58 milhões de votos, né? Foi o então candidato Jair Messias Bolsonaro, que desde janeiro de 2019 é o presidente da República. Se alguém perguntar da mesma forma quem é o chefe do Poder Executivo no Brasil, a mesma resposta, Jair Messias Bolsonaro. Pode pesquisar em qualquer site de pesquisa aí na internet que você vai ver que o presidente da República, o chefe do Executivo, é o presidente Jair Bolsonaro. Mas se alguém perguntar para vocês quem é que manda no Brasil, quem é que manda no Poder Executivo do Brasil, será que a resposta seria a mesma? E por que eu estou perguntando isso? Porque o presidente Jair Bolsonaro, desde o dia 1º de janeiro de 2019, ele vem tentando tomar decisões e sempre ele é proibido de tomar as decisões. Nós tivemos uma pandemia, o presidente Jair Bolsonaro tentou tomar frente nas decisões da pandemia, ele foi proibido pelo Poder Judiciário, né, pelo STF. Os ministros, então, proibiram o presidente de tomar decisão, passou esse direito de decidir aos governadores e prefeitos. Então, o presidente coube a ele apenas enviar o dinheiro para governos e prefeitos. E depois que houve aquele tanto de óbitos, aquelas pessoas, mais de 600 mil pessoas morreram em decorrência do vírus chinês, a culpa foi do presidente. Todo mundo viu isso. Nós vimos governadores e prefeitos fechando lojas, fechando o comércio, proibindo as pessoas de trabalharem, prendendo pessoas nas praças, porque não estavam ali usando máscaras. Nós vimos o que fizeram com aquela ditadura da vacina, exigindo que as pessoas tomassem, senão não poderia frequentar certos lugares. O presidente, em momento algum, ele cometeu nenhum ato arbitrário contra a população. Mas a culpa é tudo dele. E ele não consegue decidir nada. E essa escalada autoritária do Supremo Tribunal Federal, ela só veio avançando a cada dia. Tudo que o presidente faz, todo decreto do presidente, chega lá no Supremo, é derrubado. Dias atrás mesmo a ministra Carmen Lúcia derrubou vários decretos do presidente. Os partidos pequenos, os partidos nanicos, como o PSOL, Cidadania, esses partidos aí, os partidos de extrema esquerda, né? Eles, quando eles não ganham uma votação lá no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, eles não ganham alguma ação que é votado lá, eles vão para o STF e lá o STF normalmente atende esses partidecos e acabam decidindo ali contra o Poder Executivo. E o mais recente que nós vimos foi o que fizeram com o deputado federal Daniel Silveira, né? Não porque eles queriam atingir o deputado Daniel Silveira. Eles fizeram aquilo ali porque o Daniel Silveira é um apoiador do presidente Jair Bolsonaro. E como um vídeo que eu fiz dias atrás aí eu disse, o alvo não é o Daniel Silveira, não é o Zé Trovão, não é o Roberto Jefferson, não é o Oswaldo Eustáquio. Todas as vezes que eles atingem uma pessoa que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro, é para atingir o presidente. É para tentar ver se atinge a imagem do presidente. Só que cada vez que eles fazem isso, mais o presidente se torna popular e mais a população apoia o presidente. Isso é um tiro que está saindo pela culatra a todo instante. E eles já deixaram bem claro que eles não vão aceitar uma reeleição do presidente. Isso já está mais do que claro. O TSE, que será comandado durante as eleições, logo pelo ministro Alexandre de Moraes, que é um dos mais ferrenhos opositores ao presidente Bolsonaro. Qual a isenção que terá o presidente do Tribunal Superior Eleitoral para atuar nas eleições onde ele é um dos principais opositores a um dos candidatos? Aí nós vemos o que fizeram com o Daniel Silveira, o presidente foi lá, viu aquela arbitrariedade, né,
10 votos a 1, condenando o deputado, um deputado federal, a quase 9 anos de cadeia, porque gravou um vídeo falando algumas abobrinhas, xingando alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu nunca vi ninguém dizendo que apoia o que o Daniel Silveira fez. Agora, querer condenar o Daniel Silveira porque xingou alguém a quase 9 anos de cadeia, sendo que nós vemos aí estupradores, assassinos, homicidas, vimos todo tipo de crime, abusadores de menores, que não fica esse tanto de tempo na cadeia. Então, o presidente Jair Bolsonaro concedeu a graça ao Daniel Silveira, não porque ele é um apoiador, porque ele é um amigo do presidente, nada disso. Ele concedeu a graça porque ele percebeu a manobra, né? Que é uma manobra rasteira para tentar atingir o presidente. E eles não estão nem aí para a vida das pessoas, porque quando você condena alguém a quase 9 anos de cadeia, a perda do mandato atingiu inclusive o patrimônio do Daniel Silveira. Aí o presidente concedeu a graça, o Daniel Silveira tirou a tornozeleira eletrônica, que tinha sido colocado nele para monitorá-lo, né? O Alexandre de Moraes ignorou totalmente a graça que o presidente concedeu ao Daniel Silveira e impôs a ele uma multa de R$405 mil, porque ele está sem a tornozeleira. O Alexandre de Moraes, ele ignora solenemente a graça do presidente e ele está dobrando a aposta. Está numa queda de braço pessoal contra o presidente da República, e isso ele, um ministro do Supremo Tribunal Federal, que será, como eu disse, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições. E agora o presidente está fazendo uma viagem, ele foi lá para Guiana, e o Alexandre de Moraes simplesmente derrubou um decreto do presidente da República, onde dava uma redução no IPI. O presidente tinha feito uma redução de 25% no IPI, e depois ele reduziu para 35%, e aí o Alexandre de Moraes derrubou o decreto. Dá uma olhada aqui nessa notícia. Alexandre de Moraes derruba decreto de Bolsonaro que reduz IPI em 35%. Está aqui o Alexandre de Moraes. O ministro suspendeu os decretos 11.047 e 11.055, que reduzem as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, que é um dos impostos mais caros, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu os decretos do presidente Jair Bolsonaro sobre imposto sobre produtos industrializados para produtos de todo o país que também são produzidos pela Zona Franca de Manaus. A decisão do ministro é cautelar, ou seja, provisória. Os decretos reduzem em 25% e 35% as alíquotas do imposto sobre produtos industrializados, na ação movida pela bancada do Amazonas, que alegava prejuízos ao modelo da Zona Franca de Manaus. A ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, foi apresentada pelo Solidariedade, a pedido da bancada. Na decisão, Moraes também solicitou informações sobre o contexto da situação ao governo, no prazo de 10 dias, e que após esse prazo desse vista ao processo a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República, no prazo de 5 dias. A decisão, de acordo com Marcelo Ramos, que é outro opositor do presidente, lá do PSD do Amazonas, parceiro do Omar Aziz, vice-presidente da Câmara dos Deputados, mostrou que a estratégia da bancada do Amazonas no Congresso de estabelecer um diálogo no STF deu resultado. Lógico, né? Todo diálogo no STF que é contra o governo dá resultado. Nossa opção pelo diálogo franco com o ministro Alexandre de Moraes, baseando nossa argumentação sob o ponto de vista jurídico, econômico, social e ambiental, foi fundamental, revelou então o Marcelo Ramos. Então nós vemos aí que quem manda no Brasil não é o presidente da República, né? Porque no que diz respeito à governabilidade, quem tinha que tomar as decisões no Poder Executivo tinha que ser o presidente da República. Só que todas as vezes que o presidente toma uma decisão que cabe a ele tomar, e aí você vê que isso ainda é uma redução de impostos. São coisas que vão mexer diretamente no bolso do brasileiro. Uma redução de 35% nesse imposto aí significaria muito para o povo brasileiro. Você poderia ir na loja comprar
com um IPI em 35% a menos. E aí chega o Alexandre de Moraes e fala não. Dias atrás, o presidente anunciou na sua live que a energia, o valor da energia elétrica ia cair em torno de 20%, porque estava acabando a bandeira vermelha, né, estava voltando para a bandeira verde, e aí cairia em torno de 20%. O que a ANEEL fez? A ANEEL foi e concedeu uma autorização aos governadores para que pudessem aumentar o valor da energia elétrica em até 24%. Ou seja, o presidente da República vai, baixa a bandeira lá, muda de bandeira vermelha para bandeira verde, baixa em torno de 20% o valor da energia elétrica, que impacta todo mundo, né? Impacta todo mundo. Isso, inclusive, tem reflexo até na inflação. E aí vai uma agência reguladora que não é subordinada ao governo, as agências reguladoras são independentes. A ANEEL foi e autorizou os governadores a aumentarem em até 24% o valor da energia elétrica. E aí, ao invés dela diminuir de valor, vai aumentar. Aí aquilo que o presidente tinha anunciado lá atrás, que diminuiria o valor, quem assistiu o presidente falando, né, vai falar, uai, mas o presidente anunciou que baixaria o preço da energia e ela foi subir. E a culpa vai para quem? Vai para o presidente, porque o povo não é informado, o povo não sabe desses bastidores que acontecem. Então a coisa é rasteira, é sujo, é podre, é podre. E hoje nós vemos aí o STF comandando essa oposição nojenta, não ao presidente da República, mas aos brasileiros, né? Porque isso está dando prejuízo para nós brasileiros, nós consumidores. Nós vemos agora aí, a hora que o presidente tenta reduzir um pouco a carga tributária, vem um Alexandre de Moraes, porque é oposição ao presidente, e aí vem alegando que é porque foi provocado, porque algum partido foi lá com uma ação no Supremo, mas sempre esses partidecos são atendidos quando estão ali contra o presidente da República. É uma coisa absurda. Então hoje o presidente da República é Jair Messias Bolsonaro. Mas quem manda, inclusive no Poder Executivo, se chama Supremo Tribunal Federal. E principalmente ali 3 ministros, né, que é o Alexandre de Moraes, o Barroso e o Fachin. Coincidentemente, esses 3 são lá do Tribunal Superior Eleitoral. Estarão ali conduzindo as eleições em outubro. Então, qual a isenção? O que nós podemos esperar que esses caras façam durante essas eleições? E o que deixa esse pessoal mais desesperado ainda é quando eles veem que quando o Lula tenta ir em qualquer lugar, ele é vaiado. Ele é vaiado. Eles fizeram lá dia 1º de maio aquele showmício com a Daniela Mercury e não foi ninguém. Tinha lá 4 gatos pingados, 4 sindicalistas. Aí quando o presidente vai numa pizzaria, olha só o que acontece quando o presidente vai numa pizzaria. O tenente Mozart Aragão, ele colocou aqui no Twitter, ó, presidente agora saindo da pizzaria em João Pessoa, dia 5 de maio, às 21h30. Olha só o que tinha lá fora. Ou seja, o presidente da República consegue aglomerar mais pessoas numa saída de uma pizzaria do que num showmício do ex-presidiário, que, segundo os institutos de pesquisa, estão em primeiro lugar nas pesquisas, e eles diziam há alguns meses atrás, inclusive, que ele venceria as eleições em primeiro turno. Então, por isso que justifica o desespero dessa gente. Eles não aceitam de forma alguma a reeleição do presidente. E quando eles veem que numa saída de uma pizzaria ele consegue reunir mais gente do que num showmício com Daniela Mercury cantando lá do ex-presidiário, então aí o desespero bate mesmo. E parece, inclusive, que a democracia não é feita pela vontade do povo mais, né? Porque a vontade do povo está claro aí que é reeleger o presidente. E por que os ministros do Supremo Tribunal Federal
Eles não aceitam a democracia. E eles vivem falando em democracia, mas não aceitam a democracia. A democracia é a vontade do povo. E aí está bem claro que a vontade do povo é a reeleição do presidente. Nós vimos lá no dia 1º de maio a diferença que foi das manifestações. Uma coisa gritante. E aí, quando ele sai de uma pizzaria, esse tanto de gente aguardando o presidente ali. Vocês acham mesmo que esse é o cara que perde para todo mundo? Igual eles falavam lá em 2018, que perdia para todo mundo nas eleições de 2018. Agora, novamente, eles vêm com a mesma estratégia, o mesmo modus operandi, dizer que o presidente perde para o ex-presidiário, para o cachaceiro de 9 dedos. Isso é um devaneio dessa turma, né? Um devaneio. Não tem como os institutos de pesquisas quererem que nós cremos no que eles dizem e desacreditemos no que os nossos olhos estão vendo. Nós estamos vendo o povo nas ruas clamando, aclamando o presidente e clamando pela sua reeleição. Não adianta esses ministros do Supremo Tribunal Federal quererem o contrário. Eu acho incrível por que o Alexandre de Moraes, o Barroso, o Fachin, esse pessoal, por que eles não desistem da toga, não desistem do cargo que eles ganham ali, um alto salário, né, comendo lagosta às nossas custas? Por que eles não desistem e vão concorrer a um cargo eletivo? Vão lá, se candidatem a presidente da República para ver o teste que vocês vão ter. Aí vocês vão cair na real. Mas eles sabem disso. Eles sabem disso. E eles sabem, inclusive, que o cargo deles é um cargo vitalício, né? E está ali para sempre, nunca vão perder aquela boquinha. Eles jamais correriam o risco, né, de concorrer, porque eles sabem que o povo ia mostrar para eles quem realmente eles são. Então, nem na rua eles saem, e quando saem é com seguranças para todo lado, porque eles sabem o quanto o povo odeia essa gente. Então, meus amigos, eu peço a vocês que observem aí, se não tiver inscrito ainda no canal, clique no botão inscrever-se, se inscreva, deixe também o seu like, faça os seus comentários. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.